você, como a gente fala. Oi, estamos juntos aqui. Hoje trazendo um tema que muitas pessoas na igreja às vezes fazem no automático, sem saber exatamente qual o significado, o objetivo daquilo que está fazendo. Vamos falar hoje sobre as conferências. Conferência geral, você sabe o que significa? Para que serve? Por que você participa dessas conferências? E antes de começar o vídeo de hoje, eu quero trazer aqui alguns comentários que alguns irmãos estão fazendo nos vídeos, e eu acho isso muito interessante, muito importante. Antes dos comentários, lembrar você que você está no canal Conexão Espiritual, e eu sou o irmão Souza, e hoje nós iremos falar, como eu já disse, sobre as conferências. Porém, quero começar mandando um salve especial para essa galera que tem comentado nos vídeos. Dentre essas pessoas tem a Maria Augusta Santa Rita, também é o irmão Misael, deixe-me ver aqui, além do irmão Misael, tem também o irmão Tiago Sude, ali de Natal, encontramos lá no templo de Recife, Tiago Sude, Pedro Raimundo, grande Pedro, um abraço para você, Fátima Belém, um abraço para Fátima, também um abraço para Maria Regina Nobre Nunes. Ela faz aqui um comentário muito especial sobre o Rio Grande do Sul. Ela diz: bom dia, irmão, muito obrigada por sua mensagem. Sou do Rio Grande do Sul. Estamos fazendo marmitas na capela para distribuir às pessoas. E realmente tinha me emocionado muito, pois sei que quando estamos servindo o nosso próximo, esquecemos os nossos desafios. Muito obrigado, irmão. Essa mensagem me deu mais força para continuar servindo. É isso aí, minha irmã Maria Regina. Muito bem. Thaís Martim, e aqui tem 3 comentários, irmãos e irmãs que estão aqui, são 3 comentários de pessoas que foram da igreja, provavelmente, não, parece que não são mais, mas eu vou fazer alguns comentários aqui, coisa rápida, só mandar um salve, um abraço aqui para Thaís Martim, 9479, Joseila de Oliveira Vargas e também Sérgio Nascimento, os 3 fazendo as suas críticas à igreja, mas como a gente sabe, não é proibido criticar, pelo contrário, é bom que se critique para que se busque a verdade. Eu só gostaria de mencionar aos irmãos que comentaram agora no final desses vídeos aqui, de que quando nós somos honestos e sinceros com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, e nós prestamos o nosso testemunho, como é o caso aqui da irmã Thaís, durante 43 anos foi membro da igreja, ainda é membro da igreja provavelmente, não frequenta mais, com certeza prestou testemunho aí mais de 100 vezes. Então, isso é muito importante para a gente, prestar o testemunho quando de fato tivermos um testemunho. A nossa querida Joséila, diz que eu sou muito inteligente, depois me chama de fanático, porque eu coloco o templo, é isso? Bom, estão falando aqui que eu coloco o templo de fundo, eu coloco o templo porque eu gosto do templo. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que realmente importa hoje. Um abraço para você que comentou, seja bem-vindo sempre, ok? Dito isso, a gente vai falar agora sobre o tema de hoje, que é conferência. E aí eu já pergunto logo para você, de cara, isso aqui. Como a conferência geral está mudando o mundo? Como? Você acredita que a conferência ela tem o poder de mudar a realidade? Não sei se você sabe, mas o que eu vou trazer agora é um discurso do presidente Thomas S. Monson, em abril de 1990. Em 1990, vários acontecimentos nós tivemos no planeta Terra. Dentre eles, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental se unificaram. O Muro de Berlim ele caiu e foi derrubado em 1989. No ano seguinte, 1990, o ano da conferência desse discurso que eu vou trazer agora, foi oficializado a união das Alemanhas e muitos outros acontecimentos tivemos em 1990. Bom, o presidente Thomas S. Monson, ele traz uma mensagem na conferência de abril, como eu falei para vocês, que a mensagem que ele traz é justamente
Deixa-me tirar aqui isso aqui para que eu não vou dar pause não, porque eu estou buscando aqui a biblioteca do Evangelho, Conferência Geral, 1990, abril, estamos chegando. E agora é tempo de conferência. Então o presidente Thomas S. Monson, ele era segundo conselheiro na primeira presidência em 1990. E o presidente da igreja, profeta, vidente e revelador, era o irmão Ezra Taft Benson. E o presidente Thomas S. Monson, ele diz o seguinte, o presidente Benson me sugeriu, me pediu que iniciasse esse discurso falando em seu nome e que transmitisse aos que nos ouvem e assistem em toda parte as suas saudações, seu amor e sua bênção. O presidente Monson, ele vem falando sobre as bênçãos da Conferência Geral. Para que serve? E aí, se você desejar ler o discurso do presidente Thomas S. Monson na íntegra, eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo. Porém, nós vamos fazer aqui de uma forma um pouco mais didática. Como eu já falei para vocês, lancei a pergunta: como a Conferência Geral está mudando o mundo? E aí a gente já vem com uma outra. O que é uma Conferência Geral? Você saberia dizer? Então, a Conferência Geral é uma reunião especial que acontece 2 vezes por ano, em abril e em outubro de cada ano, e nesta conferência a liderança mundial da igreja está reunida. Nesta conferência são selecionados oradores especiais com temas especiais sugeridos pela primeira presidência da igreja, ou seja, o profeta e os seus 2 conselheiros. Geralmente o profeta fala em uma das sessões. A conferência ela começa no sábado, com a sessão da manhã, tem a sessão da tarde no sábado, a sessão do domingo pela manhã e a sessão do domingo à tarde. São 4 sessões. Antigamente, nessa época aqui de 1990, existia o tabernáculo Mormon, e lá no tabernáculo cabia mais ou menos 5.000 pessoas. Hoje a gente sabe, ficou pequeno. A igreja construiu o centro de conferências, que cabe mais de 20.000 pessoas, se eu não estiver enganado. Se eu trouxer alguma informação aqui que você vê que não é correta, traz para mim e traz para a gente, tá bom? Mas centro de conferência cabendo 4 vezes mais do que cabia o tabernáculo Mormon, o antigo tabernáculo, tá? Vamos lá. Então é o seguinte, uma conferência, como já falei para vocês, expliquei, é uma reunião especial onde temos a liderança mundial da igreja, com lideranças regionais, vários membros frequentando aquela conferência, visitantes também para conhecer. A conferência ela oferece fones de ouvido para traduzir a mensagem no seu próprio idioma. E quais são os objetivos da conferência? Primeiro, como se preparar para a conferência? Como você costuma se preparar para a conferência geral? Vamos falar um pouco sobre isso aqui. E dos pontos importantes de uma conferência, irmãos e irmãs, é a edificação espiritual. Como a participação nas conferências fortalece a fé e o espírito. Vou falar sobre isso agora. E exemplos pessoais de crescimento espiritual por meio das conferências. Nós poderíamos aqui falar um pouco sobre como a participação nas conferências fortalece a fé e o espírito. Ora, vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho mais na frente. Mas a princípio, à medida que você se prepara fisicamente e espiritualmente para a conferência, você está preparado para receber tanto revelações como respostas às suas orações e às suas dúvidas. Quantos de nós nos preparamos para uma conferência escrevendo as nossas dúvidas? Porque todos nós temos dúvidas, é claro. Você viu agora há pouco, eu mostrei agora há pouco nos comentários, que tem 3 comentários de pessoas que criticam a igreja. Não imagine que isso começou de uma noite para o dia. Isso começa com uma dúvida que não é sanada, ou que não é procurada. De qualquer forma, não é sanada. Então nós devemos sempre perguntar, sempre questionar, sempre pesquisar.
E a conferência ela vai nos fortalecer a nossa fé e o nosso testemunho à medida que nós encontramos respostas às nossas orações e às nossas dúvidas. No próximo ponto, a gente faz o seguinte: recebimento de revelação pessoal. Como que funciona isso para recebermos revelação pessoal durante as sessões de conferência? Ora, vou falar uma coisa para você aqui. Muitos irmãos têm dúvidas com relação, por exemplo, ao dia do Senhor. E durante a sessão de conferência que está assistindo de forma preparada, organizada, ou seja, se vai assistir pela televisão ou pela internet, como geralmente acontece aqui no Brasil, claro, preparar um ambiente com um local silencioso, adequado, de preferência com a família junto, com um caderninho para anotar os pontos principais do discurso. Essa é uma das formas de se preparar para a conferência. Se você conhece outras formas de se preparar, comenta aqui, deixa aqui nos comentários para que a gente possa ouvir também. Além disso, claro, o Senhor conhece os desejos do nosso coração e Ele vai orientar e inspirar os oradores, os discursantes da conferência, a trazer a resposta para nossas orações. Um outro ponto é o seguinte: quantos de nós, quando vamos a uma conferência ou estamos assistindo a uma conferência, nós nos sentimos parte daquilo ali, parte daquela comunidade de fé? Então, um dos propósitos de participarmos das conferências é nos sentirmos da família, parte da família. Como a participação nas conferências, além de nos fortalecer, fortalece também o nosso sentimento de pertencimento, que fazemos parte de uma comunidade cristã, daquela mesma comunidade de fé. Isso acontece muito nas conferências de estaca e de ala. Mas quando você está numa conferência participando, assistindo ou participando da conferência geral, você pode entender que aquele apóstolo que está falando, ele é da mesma fé que você tem. Então fazemos parte da mesma família. Um ponto também importante é a nossa preparação espiritual. O que eu tenho feito, irmãos e irmãs, para me preparar espiritualmente para as conferências, tanto a conferência geral, quanto a conferência de estaca e a conferência de ala. Espiritualmente, a gente se prepara de diversas formas, mas sabe aquela resposta pronta dos seminaristas? Ler, orar, jejuar e guardar os mandamentos. É a resposta pronta dos seminaristas, né? Além disso, de ler as escrituras, orar, jejuar e estar conectado com Deus, devemos ponderar em nosso coração as escrituras que a gente tem estudado, ter uma oração mais direcionada para a conferência, ou seja, pensando na conferência, as orações e o jejum, e isso vai nos ajudar a nos fortalecer e a chegarmos mais preparados na conferência. Aí eu digo para você, quantas e quantas vezes, vamos dar só um exemplo aqui, nós vimos agora há pouco, nos comentários aqui dos últimos vídeos, 3 pessoas que não pertencem mais à igreja. E essas pessoas, elas não são únicas, tem milhares de pessoas que não pertencem mais à igreja. Ao mesmo tempo, tem milhares ou até milhões de pessoas que continuam a sua fé, continuam perseverando, continuam caindo e levantando, vencendo o obstáculo a cada dia. Qual é a diferença, irmãos e irmãs? Por que algumas pessoas desistem e por que outras permanecem no caminho? A diferença está, entre outras coisas, na minha opinião, primeiro, o desejo de conhecer a verdade. Segundo, a preparação para receber revelação. Então, quando nós estamos na reunião sacramental, quando nós estamos na conferência de estaca, quando nós estamos na conferência geral ou assistindo, nós devemos estarmos realmente de corpo, espírito e alma, tudo junto ali, preparado e focado na conferência.
Tem uma filósofa que eu gosto de seguir os vídeos dela, que ela fala sobre, certa vez um aluno chegou para um sábio, um mestre, e disse: mestre, qual é o segredo da sabedoria? E ele disse: é muito simples o segredo da sabedoria. É a coisa mais simples que tem. É você, quando você estiver descascando uma laranja, você esteja descascando uma laranja. Ou seja, foco naquilo que você está fazendo. É um dos pontos muito importantes para que possamos nos fortalecer e nos conectarmos com o que mais importa, que é o Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, para saber falar para vocês sobre o propósito da conferência. Bom, dito isso, eu vou trazer aqui também o seguinte, e é justamente agora. Definição, já defini para você o que é a conferência e propósito das conferências gerais. Irmãos e irmãs, o Salvador Jesus Cristo, ele deseja que todos os seus filhos espirituais, como somos, que todos nós, como filhos de Deus, possamos receber revelação. Então, o grande propósito das conferências é fortalecer a sua fé, é fortalecer o seu testemunho, é nos fortalecermos através de orientação e revelação divina. Então, o próprio Salvador Jesus Cristo, ele orienta, ele dirige as sessões de conferência através de revelação. Não tenha dúvida disso. As pessoas podem criticar, as pessoas podem buscar outros caminhos, as pessoas são livres. E este dom foi Deus quem deu para cada um de nós. Ninguém é obrigado a permanecer no caminho. Cada um pode decidir em qualquer momento sair do caminho e buscar outros caminhos. Isto é o livre-arbítrio. Porém, eu testifico para vocês que este é o Evangelho do Senhor, que o próprio Salvador Jesus Cristo, ele guia a igreja através de revelação. Nós já tivemos diversos testemunhos a respeito disso. Em 2019, inclusive ontem, deixa eu compartilhar com vocês aqui algo simples. Na nossa reunião sacramental de domingo passado, nós tivemos 3 oradores, 3 discussões. A irmã Joana Dark falou sobre o poder das Escrituras, a grande bênção, o grande privilégio de termos as Escrituras. Enquanto algumas pessoas só têm a Bíblia e acham que é suficiente e está tudo bem, não tem problema algum. Além da Bíblia, nós temos a Bíblia, nós temos o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, os discursos de conferência, nós temos revelações vivas. As revelações não cessaram. Muitas pessoas estão enganadas, mas não leram o último versículo de João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escritas, cuido que o mundo inteiro não as poderia conter. Então, não pense que Jesus, que já deu todas as revelações. Não. As revelações continuam e elas são vivas e verdadeiras. Sobre o próximo ponto, que eu vou trazer aqui para a gente, uma das formas maravilhosas que nós temos de viver a conferência propriamente dita é convidar pessoas para, junto conosco, participarmos do banquete espiritual que é a conferência. Mas eu vou voltar um pouquinho atrás aqui, eu falei para vocês sobre a reunião sacramental, não é? A irmã Joana Dark falou sobre as Escrituras, que as Escrituras elas são a mente do Senhor, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor para nós. O irmão Paulo, um jovem que está se preparando para fazer uma missão de tempo integral, ele falou sobre estarmos preparados para ouvirmos os profetas. O irmão Paulo ele trouxe vários ângulos, várias visões bem interessantes sobre como nos preparar. E depois o irmão Sérgio Gonçalves, que é conselheiro da Escola Dominical da Estaca, ele falou sobre o programa Vem Segue-me, e ele falou também sobre a questão do Espírito Santo, que o Espírito é que nos ajuda a identificar a verdade. Tanto o irmão Paulo como o irmão Sérgio, eles falaram um ponto super importante, que em 2019
o presidente Nelson, Hussein Nelson, ele instituiu o programa Vem e Segue-me, quando ele trouxe o programa diminuindo o tempo de reunião da igreja de 3 para 2 horas aos domingos, e ele falou bem claro que a outra hora seria para nós estudarmos em casa, para que nós pudéssemos fortalecer a família e o estudo familiar. Talvez alguns não entenderam muito bem no momento. Talvez alguns não estiveram prestando atenção na mensagem. E outros provavelmente estavam. Mas fato é que logo depois o mundo parou. Ninguém mais podia sair da rua. Você lembra disso, não é? E tivemos que ficarmos dentro de nossos lares, estudando o Vem Segue-me e as Escrituras. Mais uma vez o Senhor preparou o seu povo através do seu profeta. Assim como Paulo, o jovem amigo Paulo da igreja, da nossa ala Tibiri, falou, ele preparou o caminho. E como Paulo citou, Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então o presidente Nelson, ele recebeu a revelação do Senhor e trouxe para nós como nós deveríamos sobreviver espiritualmente durante aquele momento que nós passamos de 2019 para cá. Além de convidarmos as pessoas, temos uma outra oportunidade também, que é a preparação prática. Ou seja, se a conferência vai começar no sábado, por exemplo, 13h, nós devemos nos preparar para que naquele horário não tenhamos compromissos e que pessoas não venham, digamos assim, que não tenham a ver com a conferência, estejam em nossa casa para que, vamos dizer assim, dificulte a nossa concentração e a nossa presença na conferência. Então, a preparação física ela é muito importante. Tá? Ela é tão importante quanto a preparação espiritual. Precisamos estar com o corpo, a mente e o espírito bem preparados para a conferência. Já falei sobre a preparação física e agora um dos pontos bem importantes. Do que adianta você estar na conferência, assistir a todas as sessões de conferência, a todos os discursos, se você não praticar? Vamos pegar aqui primeiro. Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Se você não praticar. Então, um dos desafios que nós temos é praticarmos os ensinamentos. Como eu já falei para você, eu tenho estudado alguns pontos de filosofia, além da igreja. E uma das coisas que a gente vê é a gente precisa praticar aquilo que a gente acredita, para que se confirme ou não aquilo que a gente acredita. Então, quando o Helder, vamos lá, na época de 1990, tá, irmãos? Não agora em 2024, mas em 1990, o Helder Richard J. Scott, por exemplo, falava sobre o dia do Senhor, por exemplo. Você ia lá e praticava aquele ensinamento. Então, o seu testemunho aumentava porque você estava vendo na prática aquilo que você tinha aprendido na teoria. Como hoje em dia, por exemplo, o presidente Nelson, ele fala sobre os templos, a questão do valor que tem os templos, valor espiritual, o valor eterno que tem. Quando você frequenta o templo, então você tem um testemunho prático daquilo que você recebeu na teoria. É a prática testificando da teoria. Então é muito importante que a gente pratique aquilo que a gente está aprendendo. E, claro, sem dúvida alguma, uma outra oportunidade que a gente tem é de compartilhar o que nós aprendemos, os ensinamentos, com outras pessoas. E ao compartilhar, nós vamos ajudar a outras pessoas a conhecerem os mesmos ensinamentos. Quantos de nós passamos horas, talvez, na rede social, passando aqui o celularzinho, passando vídeos, assistindo memes, que às vezes é bom, relaxa um pouquinho, mas o tempo que a gente passa e a gente não consegue compartilhar uma mensagem da conferência. Então é tão importante, irmãos e irmãs, a gente compartilhar com as pessoas aquilo que a gente está aprendendo. Não é, preste bem atenção, não é obrigar as pessoas
acreditar no que a gente acredita. Não é isso. É compartilhar nas nossas mídias sociais. Se as pessoas que estão vendo quiserem conhecer, tiverem o desejo de conhecer, terão a oportunidade. Tá? Nem sempre elas vão querer, mas é diferente. Você não pode impor às pessoas a sua fé. O que você pode fazer é compartilhar a sua fé. Tá bem? E nós vamos finalizando daqui a pouquinho o nosso vídeo, mas antes de finalizar eu quero comentar com vocês e perguntar. Você lembra da última conferência, agora de abril, mês passado? Quais os temas que você mais gostou, mais chamou sua atenção? Se você puder compartilhar aqui com a gente agradece. Nós vimos mais uma vez o anúncio de outros templos. O presidente Russell Nelson, ele com certeza é o presidente da igreja que mais tem trabalhado para a construção de templos. Eu lembro, quando eu conheci a igreja, que era um sonho termos um templo no Nordeste. Só existia um, e era lá em São Paulo. Depois veio o templo de Recife, e foi uma alegria imensa. Agora nós já temos vários templos no Brasil, também no Nordeste. Já foi anunciado o templo de Natal, o templo de João Pessoa e vários templos no Nordeste e pelo Brasil. O Evangelho está crescendo, o Evangelho está inundando a terra como é profetizado. Mas lembre-se, sempre seremos aquelas pessoas que vamos compartilhar o Evangelho. Não espere viver numa comunidade de santos dos últimos dias. É justamente vivendo entre os não membros que nós vamos ter maiores oportunidades de compartilhar o Evangelho. O presidente Ezra Taft Benson, que era o presidente quando eu me batizei na igreja, em 1990, ele era o presidente que mais falava sobre o livro de Mórmon. E tem uma citação dele que é muito forte. Ele fala o seguinte, não é essa citação que eu buscava, né? Mas fala, como o presidente Benson e Flora, a sua esposa, adora ir ao templo todas as semanas. O que ele sente pelo templo transparece nestas palavras. Eu amo o templo de Deus. Ele é o lugar mais próximo do céu na terra, a casa do Senhor. Eu vou finalizando aqui compartilhando meu testemunho com vocês de que quando a gente está bem preparado, quando a gente tem o desejo de acreditar, quando a gente está buscando conhecer a verdade, o Senhor ele vai nos abençoar com a verdade. Ele vai nos abençoar com mais luz, com mais entendimento, com maior clareza. Mesmo que algumas pessoas critiquem e difamem a igreja, o Evangelho de Cristo, mesmo assim o seu testemunho será inabalável. Nada irá abalar um testemunho sólido e concreto, baseado em Jesus Cristo. Tá bom, irmãos e irmãs? Eu deixo aqui meu abraço a vocês. Lembrar vocês que esse cenário aqui atrás é a Praça da Independência, em João Pessoa, fica bem no centro de João Pessoa. E eu quis trazer isso aqui porque eu acho muito bonito. Essa praça é muito bonita, é muito arborizada, verde. Claro que não dá para ver tudo aqui, mas é um local que eu me sinto muito bem quando estou lá. A gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Aquele abraço. Se puder e desejar, curtam o vídeo, compartilhem e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, aquele abraço. Não se esqueça, conecte-se ao que mais importa. Tchau.